Então, pessoal, abordando aqui um tema de elevada importância para o direito brasileiro, o direito constitucional, para entender essas questões de direito constitucional, né? Eu trago hoje como autor Luiz Roberto Barroso. Trago primeiro a sua biografia para depois passar ao tema propriamente teórico. Luiz Roberto Barroso é bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é mestre pela Law School nos Estados Unidos de 89 a 88 e 89, é doutor pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro também e fez estudos de pós-doutorado na Law School Harvard, né, Universidade Harvard nos Estados Unidos no ano de 2011. Ele também é professor titular de Direito Constitucional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é professor visitante da Universidade de Brasília. Então, outras características profissionais do ministro Barroso, do jurista Luiz Roberto Barroso, é que ele foi procurador do Estado do Rio de Janeiro em 85. Foi também responsável pela defesa no Supremo Tribunal a caráter pro bono de temas como a legitimidade das pesquisas com células tronco embrionárias, também o reconhecimento das uniões homoafetivas, a legitimidade da proibição do nepotismo e a legitimidade da interrupção da gestação nas hipóteses de fetos anencefálicos. Então, esses temas aí, todos que o ministro Barroso sustentou no Supremo Tribunal Federal, são temas de notoriedade na sociedade e temas que repercutiram bastante por serem considerados temas difíceis, complexos e que repercutem pelo cenário jurídico internacional, né? Então, o ministro Barroso também é autor de inúmeras obras jurídicas, tendo publicado mais de 200 artigos em periódicos, né? Como ministro da Suprema Corte, protagonizou inúmeros debates com outros ministros na corte. O ministro Barroso foi nomeado ao Supremo Tribunal Federal no ano de 2013, né? Pela então presidente Dilma Rousseff, a ocupar a cadeira do ministro Carlos Aires Brito, que se aposentou naquele ano, 2013. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, como eu já disse, ele defendeu várias causas importantes em caráter pro bono quando exerceu a sua advocacia privada. Então, uma das questões polêmicas em que o ministro se envolveu foi logo no ano seguinte que passou a integrar a corte no julgamento da ação penal 470 no Supremo Tribunal Federal, ação de grande importância e de grande envergadura deste século para o país, e especialmente da década de 2010-2020, né? Entre essas décadas, que foi uma ação penal 470, em que o contexto era a questão do mensalão e tal. O ministro Joaquim Barbosa foi quem entrou em algumas discussões e se irritou com os posicionamentos do então ministro integrante Luiz Roberto Barroso. Disse aqui, por exemplo, na verdade, o contexto em que Barroso se foi intimidado de certa forma pelo ministro Gilmar, pelo ministro Joaquim Barbosa, foi por ele ter absolvido inúmeros réus, né, praticamente a maioria dos réus, não lembro se todos os réus deste processo, e o que o ministro Joaquim Barbosa disse foi que ele estava fazendo um julgamento político. Então, ele também se envolveu em uma outra polêmica ainda com o ministro Joaquim Barbosa, no qual ele teria chamado o ministro de negro de primeira classe, algo do tipo assim, e aí se redimiu depois, pedindo desculpas, né, revisando o comentário infeliz,
que foi infelizmente, né, que infelizmente aconteceu, e até se emocionou nesta ocasião. Também foi chamado de novato pelo ministro Marco Aurélio, né, em uma de suas discussões lá. Recentemente se envolveu em uma outra discussão, também muito complexa, que foi a discussão com o ministro Gilmar Mendes, né? Porque ele, na sessão, inclusive tem tudo isso no YouTube, eu posso estar disponibilizando depois, na sessão de julgamento do plenário, o ministro Gilmar incitava, né, provocava o ministro Barroso, e aí o ministro Barroso se estressou um pouco, e aí eu passo a narrar aqui as falas do ministro Barroso, que repercutiu nos jornais nacionais, né, por todo o Brasil. Me deixe de fora desse seu mau sentimento, você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazendo um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Se referia Barroso a Gilmar Mendes. Fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chega a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia, nenhuma, só ofende as pessoas, Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma, é bilis, é ódio, mau sentimento, mal secreto, é uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós, um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza este tribunal. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso falava enquanto a situação se acalorava no Supremo Tribunal Federal, numa sessão, no plenário, né? E aí a ministra Carmen Lúcia viu a necessidade de suspender a sessão, de interromper a sessão por alguns minutos para que os ânimos se acalmassem. Então, eu passo agora ao tema que é o mais importante de tudo isso. O ministro Barroso é um ministro considerado um dos defensores desta transformação, desta mudança, que é o constitucionalismo e as transformações do direito constitucional contemporâneo. E o ministro Barroso, o ministro Barroso, ele escreveu esse texto de 42 páginas, um artigo com essa titulação, para tratar justamente das questões principais do neoconstitucionalismo, do novo constitucionalismo. E ele introduz o texto exatamente explicando a nomenclatura, né? Neoconstitucionalismo, pós-positivismo, como dando a estas nomenclaturas, pós e neo, o sentido de novo do termo que vem a seguir, o novo positivismo, o novo constitucionalismo. Então esta é a ideia que o ministro Barroso apresenta logo de início no seu texto. Então, ele põe um cenário, né? Ele reconstrói no início ali, com breves palavras, com um resumo, elencando os principais fatos e acontecimentos históricos capazes de situar o constitucionalismo, né? E fazer comparações entre o que existia há séculos passados e o momento em que estamos vivendo hoje. Então o cenário é reconstituído de maneira objetiva pelo ministro Barroso, em que ele utiliza espaços como a Europa e o Brasil, para tratar de marco histórico, de marco filosófico e de marco teórico. Sobre o marco histórico, o ministro Barroso traz o constitucionalismo do pós-guerra, em que ele traz dois países como principais precursores desse constitucionalismo contemporâneo, o qual seria a Alemanha e a Itália. No Brasil, o ministro Barroso situa que o ponto central do constitucionalismo contemporâneo seria a Constituição e a redemocratização. A Constituição de 1988 e a redemocratização, a mudança, né, do regime autoritário, da ditadura militar, para o regime democrático, a democracia a qual vivemos hoje.
Então, nesse constitucionalismo pós-guerra, ele tem como referência a Lei Fundamental de Bohr, que é justamente a Constituição alemã do ano de 1949, ou seja, isso ainda no século XX, né? E também um tribunal importante, que é o Tribunal Constitucional de 1951. Já sobre a Itália, a Constituição feita em 1947, seguida da Corte Constitucional de 1956. E também tem outros países que ele cita, que são os consolidadores deste novo debate de Constituição contemporânea. São eles Portugal em 76 e Espanha em 78. Sobre o marco filosófico, o professor de Direito Constitucional e então ministro Luiz Roberto Barroso traz o pós-positivismo, justamente aquilo que eu falei sobre o novo positivismo jurídico, que seria a superação dos modelos puros por um conjunto de ideias abrangentes, ou seja, é a confluência dos modelos que antecederam, né? Ou seja, é a junção do justnaturalismo com o justpositivismo, ou com o positivismo jurídico em si. E aí a gente tem aqui uma série de situações desse justnaturalismo, que foi a primeira corrente filosófica do direito a surgir, presente no século XVI, em que pregava duas coisas: a lei com base na razão. Né? Existia aquela crença em princípios de justiça universalmente válidos, né? Isto inclusive foi o combustível para as revoluções liberais que aconteceram, dentre uma delas está a Revolução Francesa, né? Justamente. Então isso com o tempo, né? E aí mais especificamente no final do século XIX, isto é rompido, tendo como um dos principais autores o filósofo Hans Kelsen, em que ele traz o pensamento puro da norma jurídica, ou seja, a norma como lei pura, no fim do século XIX, trazendo o que? A objetividade científica, né? O direito como norma pura. Então, isso passa a ser uma das características do final do século XIX. Portanto, isso também vai cair, isso também vai sofrer uma derrocada. E a derrocada que isto sofre é com o fracasso do nazifascismo, dos regimes nazistas e fascistas. Pois o positivismo jurídico acolhia estas formas de governo, né, e estas práticas que ocorriam antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial. Então, ao fim da Segunda Guerra, surgem novamente questões advindas lá do justnaturalismo, que é a ética e os valores, retornando ao debate jurídico. Então, sobre o marco teórico e o último marco que o ministro Barroso traz para situar essas questões de constitucionalismo contemporâneo, é o marco teórico. O marco teórico se refere exatamente às transformações que subverteram o conhecimento convencional com relação à aplicação do direito constitucional. São três essas transformações, em três campos. Primeiro, é o reconhecimento de norma constitucional como norma jurídica, ou seja, é o reconhecimento de força normativa à Constituição, né? Outro seria a expansão da jurisdição constitucional. E o terceiro seria o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Então, passando a explicar cada um destes, nós temos primeiro, este reconhecimento de força normativa à Constituição, sendo que a norma constitucional deixa de ser um texto meramente político e passa a ter um status de norma jurídica. Então, no que se refere à expansão da jurisdição constitucional, um novo modelo um novo modelo inspirado na experiência americana. O novo modelo é inspirado na experiência americana, em que... Espera aí, só um momento. Novo modelo inspirado na experiência americana. Em que a supremacia da Constituição
era a característica principal. Era uma fórmula, basicamente, explica Barroso, que envolvia a constitucionalização dos direitos fundamentais e estes seriam imunes ao processo político majoritário. Então, a Constituição deixa de ser um instrumento meramente político e passa a ser um instrumento jurídico, e mais que isso, a Constituição passa a ser resguardada, protegida e imunizada pelo agente que é o Poder Judiciário. Então, para isso, para este controle, para esta proteção, existe um mecanismo clássico que é o controle de constitucionalidade, né? E este controle de constitucionalidade, por vários exemplos europeus, é exercido por uma corte constitucional, ou também denominado um tribunal constitucional, que é um tribunal que resguardará a força normativa da Constituição e protegerá ela deste processo político majoritário. Então, os principais princípios citados no texto de Barroso, na sequência do seu texto, é o primeiro da supremacia da Constituição, obviamente. O outro é da presunção de constitucionalidade das normas e dos atos dos poderes públicos. O outro seria o da interpretação conforme, ou seja, o julgador e todos os tribunais farão agora uma interpretação dos textos normativos conforme a Constituição. O outro é o da unidade, princípio muito importante. O outro da razoabilidade e o outro da efetividade. Então, a interpretação jurídica, as premissas tradicionais que Barroso cita em seu texto são duas. Primeiro, o papel da norma e segundo, o papel do juiz. Sobre o papel da norma, Barroso expressava que antigamente, antes desse sentido de neoconstitucionalismo e de pós-positivismo, cabia apenas resolução de conflitos baseada em normas já postas. Então, cabe a ela, a norma, estabelecer e oferecer resoluções para todos os conflitos e problemas jurídicos. Então, a segunda premissa refere-se ao juiz, ao papel do julgador, em que cabe a ele o conhecimento meramente técnico, a técnica para aplicar o conhecimento, para aplicar o dispositivo que constasse no ordenamento jurídico e que fosse mais adequado a ser aplicado naquele caso concreto. Então, isto tem uma mudança de perspectiva a partir do neoconstitucionalismo. A reformulação dessas premissas vai ser exatamente quanto ao papel da norma, nem sempre se entendeu, agora, e estes foram os questionamentos que trouxeram e fizeram essa mudança revolucionária. Nem sempre as normas existentes preencherão as lacunas para a solução desses problemas jurídicos. E então é necessária uma complementação, porque então nem sempre todo texto, toda lei resolverá todo caso concreto. E o segundo é o papel do juiz, que vai mudar. O juiz deixa de ser apenas um técnico do direito e passa a ser um intérprete do direito. Então o juiz vai participar mais ativamente das decisões e do texto legislativo. O juiz vai ser um coparticipante, aplicando não somente a técnica, como complementando o trabalho do legislador, dos parlamentares. O juiz faz valorações de sentido, o juiz traz valor, traz ética, traz princípios para essa interpretação e resolução de alguns litígios jurídicos que não são solucionados apenas pelo texto frio da lei. A gente sabe hoje, principalmente, que a lei ela não alcança todos os espaços e ela não preenche todas as lacunas. Daí a necessidade de o juiz complementar estas lacunas. Então tem algumas características também. Surgem princípios. É uma das características desse constitucionalismo contemporâneo. Surgem princípios. Há também colisão entre as normas constitucionais. Isso precisa ser resolvido. Então Barroso diz assim na página 10 do seu texto: as constituições modernas são documentos dialéticos que
consagram bens jurídicos que se contrapõem. E aí, no choque desses princípios, a gente vai ver alguns princípios através de uma técnica, né, do direito de resolução de conflitos, alguns princípios cedendo para outros princípios, né? A gente tem choque, por exemplo, de direitos fundamentais, é citado em alguns desses aqui no texto de Barroso, por exemplo, o da livre iniciativa e o da proteção do consumidor, os dois em disputa, em litígio. Também a gente vê o conflito, a colisão entre o direito constitucional, entre o direito fundamental da religião de uma pessoa contra o direito fundamental da religião de outra pessoa. A gente tem também o direito à privacidade em colisão com a liberdade de expressão, diversos outros princípios que se enfrentarão, né, e que disputarão o debate naquele momento, e aí caberá ao juiz resolver esses princípios, né, através de sua interpretação do que seria melhor e mais adequado naquele momento a ser preservado. Então, sobre a constitucionalização do direito, nos termos do próprio professor Barroso, ele cita aqui: a locução constitucionalização do direito é de uso relativamente recente na terminologia jurídica e, além disso, a constitucionalização do direito vai comportar múltiplos sentidos. Por ela se poderia pretender caracterizar, por exemplo, qualquer ordenamento jurídico no qual vigorasse uma Constituição adotada de supremacia, né? Isso está presente na página 12. Então, outra citação que eu trago aqui, que consta no texto do ministro, é a seguinte: a ideia de constitucionalização do direito aqui explorada está associada a um efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico, ou seja, de valor, se irradia com força normativa por todo o sistema jurídico. Então, agora, a força normativa é exatamente isso. É o poder da Constituição em trazer valores sociais legitimamente, né, valores sociais a todo o sistema jurídico, sendo capaz, inclusive, de afastar uma lei para se aplicar um princípio nesses litígios. Então, Barroso cita por onde irá irradiar essa constitucionalização do direito. Por todos os ramos. Ele cita o ramo civil, o penal, o administrativo, o tributário, o orçamentário, o trabalhista, ambiental e etc. presentes na Constituição. Aqui alguns desses ele cita, outros eu mesmo faço questão de trazer, porque a gente sabe que a Constituição ela traz um pouquinho de cada coisa nesse sentido, de forma ampla. Então, Barroso passa também a tratar da constitucionalização